Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta a Tito, capítulo 3 e os versos 1 e 2. É um bloco que vai até o verso 7. No entanto, os dois primeiros versículos tratam dos deveres cívicos dos cristãos. E dos versos 3 ao 7 apresenta a transformação na vida dos cristãos na relação consigo, com a sociedade e com Deus. O antes e o depois, marcado pelo batismo, pela nova vida, pelo novo começo, onde as coisas antigas passam e novas coisas surgem. Mas, neste vídeo, vamos nos deter aos versos 1 e 2, onde apresenta instruções a respeito da conduta, da postura dos cristãos, daquelas comunidades cristãs primitivas, diante do governo imperial romano e das autoridades locais nas cidades onde eles moravam, e também na relação com todos os homens. É muito importante termos em mente o sistema político da época, que era o Império Romano governando toda aquela região onde o Evangelho se propagava no século I, diferentemente do modelo político que temos hoje no Brasil, por exemplo, que é a democracia. Cada um desses sistemas possuem instrumentos próprios de postura e de relação com as autoridades. Então é muito importante a gente observar quais eram as instruções aos cristãos primitivos no ambiente de governo imperial em que estavam submetidos. E hoje o nosso sistema é democrático, que dá muito mais privilégios, deveres e muito mais abertura e liberdade do que eles tinham naquele sistema. Então, diante de um sistema como o imperial, como que as comunidades cristãs, principalmente essas que vão ler primeiramente a carta a Tito e que vão se orientar por ela, o como e o que deveriam fazer. Então, o verso 1 diz assim: lembra-lhes, falando ao bispo Tito, como representante de todos os líderes, lembra às comunidades cristãs, que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, a perspectiva que é apresentada a essas comunidades cristãs do século I, sob o governo imperial romano, é que as comunidades cristãs, os primeiros cristãos, deveriam se submeter ao governo, às regras daquele sistema. Havia o imperador em Roma, que governava o entorno do Mediterrâneo, e havia seus representantes, suas autoridades nas cidades, seus magistrados e todo o conjunto de autoridades presentes nas cidades que representavam o governo imperial. Então, a postura que se aconselha é que as comunidades cristãs se submetam, se sujeitam, obedeçam àquilo que as autoridades impõem. Quando a gente observa todo o Novo Testamento, a gente vai notar que há posturas divergentes nessa relação com as autoridades, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, nos textos apocalípticos, o governo no mundo é visto como um agente de Satanás. Por exemplo, no capítulo 13 de Apocalipse, o governante, o imperador, é chamado de besta, a besta que governa sob a influência de Satanás. Então, em textos apocalípticos, há uma postura de resistência ao governo por entendê-lo que ele é um agente de Satanás
que não representa a vontade de Deus. Nós vemos isso em Lucas, quando Jesus ofende o rei Herodes Antipas, chamando-o de raposa. A gente vê na própria tentação de Jesus, na terceira tentação, segundo Mateus, onde Satanás se apresenta a Jesus e oferece-lhe o governo do mundo se ele o adorar. Ou seja, o governo estaria sob o seu controle, a sua dominação, e ele então oferece esse governo a Jesus. O próprio apóstolo Paulo, em Coríntios, nas cartas aos Coríntios, vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, havia sempre em textos apocalípticos uma visão das autoridades como agentes de Satanás. Em outros textos menos apocalípticos, ver as autoridades como agentes de Deus. Então é muito importante a gente observar essas posturas diferentes no Novo Testamento para podermos interpretar o que em cada circunstância de texto vai ser orientado. A gente, por exemplo, conhece, que é muito citado, Romanos capítulo 13, onde está uma frase onde é dito que toda autoridade é constituída por Deus. Infelizmente, os pregadores de versículo não leem o texto todo, porque se lessem o texto todo, eles vão observar que mais adiante será dito que estas autoridades reconhecidas e autenticadas por Deus são para punir o injusto e honrar o justo. Ou seja, então, quando a autoridade age segundo a vontade de Deus, punindo os malfeitores, punindo os injustos, punindo os criminosos e honrando os justos, aqueles que têm uma postura de respeito, de justiça na relação com o próximo, então essa autoridade é autenticada por Deus. Mas quando a autoridade não age dessa maneira, quando ela honra os ímpios, os injustos, os criminosos, os corruptos e persegue os que não cometem esses crimes ou os justos, então ela não é reconhecida por Deus. O texto, quando diz toda autoridade, vai dizer mais na frente aquela que é. Senão, deveríamos reconhecer, por exemplo, Hitler como uma autoridade reconhecida por Deus, autenticada por Deus e que fez o que fez em nome de Deus. Embora ele usasse esse argumento, mas sabemos que não era. Como os próprios imperadores romanos. Nero, por exemplo, e muitos outros cruéis, e que executaram o próprio apóstolo Paulo, e como um homem justo foi punido pela autoridade. Logo, aquela autoridade não estava autenticada por Deus, porque ele estava punindo o justo e inocentando o injusto. A gente vai observar também em Atos dos Apóstolos, os próprios apóstolos, os primeiros apóstolos, quando presos pelas autoridades e torturados, e sob tortura, eles eram obrigados a pararem de falar sobre o nome de Jesus, e eles respondem: importa que obedeçamos a Deus e não aos homens. Claramente eles revelam não crerem que aquelas autoridades que os torturaram e exigiam que eles parassem de falar o nome de Jesus, que fossem reconhecidas por Deus, porque eles mostram claramente que há ali um conflito entre a vontade de Deus e a vontade daquelas autoridades. Eles não vão obedecer à autoridade, mas vão obedecer a Deus. Então eles colocam que obedecer às autoridades não era obedecer a Deus. Assim, a gente observa em vários textos do Novo Testamento que essa posição em relação às autoridades vai variar de acordo com certas circunstâncias. O que se exige na carta a Tito é que a igreja não tenha uma atitude revolucionária de desobediência civil. Bem, a gente precisa também considerar
o que caracterizaria a desobediência e rebelião num sistema imperial. Ou seja, para se rebelar contra a autoridade num sistema imperial, era muitas vezes necessário pegar em armas, partir para uma luta armada, o que provocaria uma situação bastante ruim na imagem da igreja de Jesus, aquele que era o pacificador, aquele que nos ensinou a dar a outra face, aquele que nos ensinou a suportar as aflições, aquele que nos ensinou a andar outra milha quando obrigado a andar uma. Assim, os ensinamentos de Jesus estariam por terra se a igreja pregasse em armas e pregasse uma rebelião armada ou exigisse uma ação militar ou participasse de uma ação militar armada contra ou de guerrilha contra o governo. No entanto, no sistema democrático é possível manifestar divergências, é possível manifestar críticas, é possível discordar da autoridade que está governando por um determinado tempo, por um limite de tempos conduzida pelo voto, que no próximo pleito poderá continuar ou ser trocada. Então, os instrumentos na democracia de contestação, de crítica e de revolta contra a autoridade são possíveis dentro da legalidade estabelecida, o que não era possível num sistema imperial em que está sujeito aqui às igrejas que vão ler primeiramente a carta a Tito. Qualquer palavra criticando as autoridades locais ou o próprio imperador seria levada a pessoa à prisão, à tortura e à execução. Então, são ambientes distintos, com modelos políticos distintos que precisam ser considerados na hora da leitura. Então, o que é dito a Tito para ensinar as igrejas é que tem uma postura de passividade, que se submetam às autoridades, às leis, às regras da sociedade que são impostas. Submetam-se a elas, é o que está dizendo aqui no verso 1. E as duas palavras, aos que governam e às autoridades, têm o objetivo de alcançar todas as esferas de governo. Seja no nosso sistema democrático, nós temos 3 esferas de governo, que é a legislativa, a executiva e a judiciária. Diferentemente do modelo imperial, em que o imperador concentrava-se toda a execução, ele era também o juiz, o último juiz, a última instância judiciária, e também tinha influência no legislativo, de forma que ele mesmo legislava e os senadores cantavam na sua cartilha, senão eram presos, executados. É diferente o modelo imperial do modelo democrático. Então, no modelo democrático, o governo é diluído em 3 instituições, em 3 áreas institucionais: legislativo, executivo e judiciário. Então, a obediência, a submissão às leis implica nessas 3 áreas, e não apenas em uma. Muitas vezes as pessoas acham que o governo é só o executivo. E muitas vezes até vejo cristãos exigirem respeito ao governante só o executivo, enquanto as outras áreas eles falam arruaças e falam cada coisa absurdas. E claro, quando o executivo é do seu interesse, quando é do seu amigo, quando faz coisas que ele gosta, porque do contrário tem outra postura. Então, não é assim que devemos ler a Bíblia, usando e manipulando para o nosso próprio interesse. A Bíblia precisa ser lida e aprendida independentemente dos nossos interesses. É o que está escrito, que deve ser interpretado dentro das circunstâncias em que foi escrita, adequar ao nosso modelo de hoje e seguir as orientações dentro do que se está estabelecido nela, e não manipulá-la e citar versos apenas ou frases selecionadas na Bíblia para defender as nossas posições políticas ou outras.
precisamos ter muito cuidado, porque vivemos em momentos na história onde todo mundo tem acesso à Bíblia, onde todo mundo recorta da Bíblia o texto que quiser, tem a mídia e as redes sociais à sua disposição, falam o que quer para milhões de pessoas e sem nenhum compromisso com a interpretação, com a credibilidade das Escrituras, e muitas vezes coloca até a Bíblia em xeque, passando mau testemunho sobre ela. Então, é muito importante, ao lermos, considerarmos todas essas questões que estão envolvidas. E ele continua: sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Ou seja, a obediência às autoridades tem aqui uma conexão muito interessante: a boa obra. Ou seja, tudo aquilo que vai cooperar para o bem do próximo, para o salvamento do próximo, para melhorar a vida do próximo, obedeçamos. Claro que não vamos obedecer quando a autoridade manda que a gente coloque em risco a vida do próximo, ou prejudique o próximo, ou mate o próximo, ou faça um dano ao próximo. É claro que não vamos obedecer. Vamos preservar sempre a boa obra, o amor e o exemplo de Jesus, a postura de Jesus, aquilo que ele nos deixou para ser imitado, os seus ensinamentos, vem em primeiro lugar. E nos seus ensinamentos sempre estará o bem do próximo, o amor ao próximo. Se a autoridade diz para fazermos coisas que vai levar o próximo a ficar doente ou até a morrer, nós não vamos fazer, não vamos obedecer, porque o texto diz: para toda a boa obra. Ou seja, então esteja preparado para toda boa obra. A obra que não for boa em relação ao próximo, então deve ser rejeitada, muitas vezes quando a própria autoridade mandar, até mesmo nesse caso. Quando mandar, se a obra não for boa, não deve ser seguida. E o verso 2 vai ampliar essa relação com as autoridades para toda a sociedade. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, brigões, mas cordatos, ou seja, gentis, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Por exemplo, vivemos um momento na história do nosso Brasil onde cortesia é algo que está sendo deixado de lado. Tão famosos éramos brasileiros como um povo cortês, um povo gentil, um povo amoroso, sempre disposto a ajudar e respeitar o próximo. De uns anos para cá nós estamos perdendo essa fama, porque muitas vezes o ódio e a forma não cortês, a forma hostil de tratamento tem dominado o nosso povo. E aqui ele diz: não difamem a ninguém. Difamar é maldizer. O próprio Jesus nos ensinou a não maldizer o inimigo, mas bendizer, falar bem, orar pelos inimigos. Esse é o ensino de Jesus. E aqui, ratificado: não difamem a ninguém. Não importa se é seu amigo, claro que com amigo a gente não faz isso, mas também com aquele que não é nada, e pior ainda, com o inimigo, não é para difamar, sejam as autoridades, sejam as pessoas. Nem sejam brigões. Bem, as pessoas hoje estão muito altercadores, estão muito brigões, são muito brigões. Talvez não na mão, né, no tapa, mas na discussão verbal, nas redes sociais, as pessoas estão muito hostis. A palavra diz: não sejam brigões. Expõe a sua opinião, né? Ninguém está preso a não expor a sua opinião, pode expor a sua opinião, mas sempre com respeito, mas sempre com gentileza, com educação, sem ofender a pessoa que pensa diferente. Cordato, a gentileza está aqui sendo ensinada, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Ou seja, todos os homens inclui os nossos inimigos.
inclui as pessoas que pensam diferente de nós, inclui as pessoas que fizeram mal para a gente, inclui as pessoas que não gostamos, todos os homens. Esse é o ensino para a igreja, para os cristãos. E esse testemunho de cortesia, ser cordato, não ser brigão, não maldizer e respeitar as autoridades é algo que nós precisamos considerar, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, a importância da igreja manter a sua postura, denunciando a injustiça, denunciando o mal, não pode ser conivente, não pode ser calada diante do mal, precisa denunciar, precisa apontar os erros, mas não com uma atitude de beligerante, né, ou briguenta, como está apontado aqui. Sempre com respeito dentro das regras legais que estão à nossa disposição. Assim, nesses 2 versículos, ele trata dos deveres civis dos cristãos, como devemos nos portar diante das autoridades, de acordo com o regime político que vivemos no tempo deles, o império, no nosso tempo a democracia, então é necessário fazer essa transposição para o modelo que hoje vivemos, que é o democrático. Quais são as regras e o que é possível fazer e o que não pode ser feito dentro das regras desse tipo de governo democrático em que vivemos. E assim se estende também a relação a todos os homens, a todas as pessoas. Um abraço.